Tópico: bem-vindo de volta, tendo aprendido elementos de títulos de renda fixa de nosso tópico anterior. Agora passamos para mercados de renda fixa, entendendo como os mercados de renda fixa são estruturados e como eles operam é importante para ambos. Emissores e investidores. Emissores têm necessidades de financiamento que devem ser cumpridos e os investidores precisam entender as características dos fixos. Títulos de renda, incluindo como estes títulos são emitidos e negociados. Nesta primeira parte teremos uma visão geral da renda fixa global. Mercados e como esses mercados são classificados. Vamos direto ao assunto. Os mercados globais de títulos podem ser classificados por várias características de ligação, incluindo o tipo de crédito de status tributável do emissor, moeda de emissão de qualidade e geografia de interesse, maturidade original, estrutura de cupom e indexação, que iremos passar por cada um deles com algum real mundo. Exemplos: o primeiro é classificar por tipo de emissor, conforme mencionamos no tópico anterior. Os três segmentos principais de os emissores são o governo e setor relacionado ao governo, o corporativo setor e o setor de finanças estruturadas. Governos soberanos emitem títulos soberanos. Exemplos de títulos incluem títulos do Tesouro que são emitidos pelo governo dos Estados Unidos em títulos britânicos emitidos pelo governo. São conhecidos como culpa. Entidades governamentais relacionadas incluem as superorganizações nacionais como o Banco Mundial, algumas instituições não governamentais. Governos soberanos ou locais também emitir títulos em vários estados dos Estados Unidos. Emitir títulos conhecidos como títulos municipais. Para exemplo, a questão do estado da Califórnia. Municipal. Os títulos de agências de títulos são títulos emitidos por agências governamentais. Um bom exemplo de uma dessas agências é a FANIC. O setor empresarial se refere ao títulos emitidos por instituições financeiras e empresas não financeiras. As empresas financeiras são principalmente bancos como o HSBC e as seguradoras. Não financeiro abrange todo o resto dos exemplos de indústrias incluem McDonald's da indústria, FNB e Tata Steel, uma empresa de commodities sediada em Índia. O setor de finanças estruturadas inclui títulos criados por securitização. A securitização é um processo que transforma o privado transações como hipotecas em títulos negociados em mercados públicos. Este setor inclui ativos de retorno, títulos e dívida colateralizada. Obrigações, que discutiremos em detalhes tais títulos securitizados no tópico sobre títulos lastreados em ativos, então vamos deixá-los para agora. Outra maneira de classificar títulos como por seu status tributável em vários países. Alguns emissores podem emitir títulos que são isentos de impostos de renda. Um bom exemplo são alguns dos municípios. Títulos emitidos pelos governos estaduais no Os títulos isentos de impostos dos Estados Unidos são geralmente vendidos com rendimentos inferiores aos tributáveis. Títulos de risco semelhante e maturidade. Como aprendemos na tópico anterior, a receita de juros é geralmente tributados como renda ordinária, enquanto ganhos e perdas obtidos na venda de um título está sujeito a ganhos de capital. Alguns títulos são tributados apenas sobre os juros recebidos, por exemplo, Reino Unido. As culpas do governo não estão sujeitas a imposto sobre ganhos de capital, apenas os juros recebido é tributado. Além de tais exceções selecionadas bonitas, quase todos os outros tipos de vínculo podem ser classificados como tributáveis. Os mercados de títulos podem ser classificados com base na capacidade creditícia dos emissores. Conforme julgado pelas agências de classificação de crédito, as três maiores agências de classificação de crédito do mundo são as classificações da Moody's, S&P e Fitch, classificações de BBB- ou acima pelo S&P. A Fitch é considerada grau de investimento. A nota equivalente para Moody's é B. A A3, em contraste com classificações abaixo destas, os níveis são chamados de não investimento. Grau alto rendimento ou lixo. Este é uma distinção importante porque as instituições estão proibidas de investir em títulos sem grau de investimento. Por exemplo, bancos regulamentados e seguros de vida. As companhias de seguros são geralmente limitadas para investir em ações muito bem avaliadas. Títulos. Estas são as classificações de crédito pela Moody's para algumas das entidades que mencionamos apenas julho de 2018. A Tata Steel com classificação BA3 é considerado um grau de não investimento. Um ponto importante a ser observado é que o crédito, as classificações não são estáticas, elas são baseadas em a solvência dos emissores no ponto em que a classificação foi emitida. Então o que você vê aqui as últimas avaliações por Moody's quando esta lição foi preparada.
Eles não são de forma alguma atuais e podem mudar quando você assistiu isso. Vídeo. Uma maneira crítica de distinguir entre os títulos de renda fixa está por denominação da moeda da maioria. Os títulos internacionais são denominados em euros, seguidos pelos Estados Unidos dólares e o resto do moedas. Para explorar o mercado. O maior mercado internacional de investidores é. Não é incomum que emissores corporativos emitir títulos em moedas fora de seu país de origem. Por exemplo, o McDonald's emitiu títulos no passado em dólares americanos, euros, libras esterlinas e japoneses e N. Também os títulos do HSBC são principalmente em euros e Estados Unidos dólares. A Tata Steel emitiu títulos em dólares americanos como. Bem, a denominação monetária de um título influencia o interesse de qual país. As taxas afetam seu preço. Por exemplo, o título denominado em euros do HSBC pode ter um rendimento diferente de seus títulos em dólar americano, ainda que sejam emitidos pelo mesmo entidade. Isso ocorre porque o Eurobond é influenciado pelas taxas de juro do euro zona, enquanto o título do dólar americano é impulsionado por interesse dos Estados Unidos. Avalia outro intimamente relacionado. Característica distintiva é geografia. No tópico anterior nós temos discutido a distinção entre o títulos nacionais, títulos estrangeiros e títulos em euros. Mercados da nossa lista: todo o governo ou títulos governamentais e McDonald's. Os títulos em dólares americanos podem ser classificados como títulos domésticos no mercado dos Estados Unidos. O restante dos títulos corporativos podem ser um título estrangeiro ou emitido em euro. Mercado. Para reiterar, o mercado de títulos do euro não está relacionado ao mercado da zona do euro. Está fora da jurisdição de qualquer país a menos regulamentação e impostos. Restrições do que as domésticas e mercados de títulos estrangeiros, como títulos em euros, são atraentes para os emissores, pois eles têm acesso a um conjunto mais amplo de investidores. Menos a regulamentação. Os obstáculos aos mercados de títulos também podem ser classificados como mercados desenvolvidos versus mercados emergentes. Mercados emergentes são países cujos mercados de capitais são menos bem estabelecidos do que aqueles em países desenvolvidos. Mercados como tal, os títulos são normalmente visto como mais arriscado do que o mercado desenvolvido. Títulos e, portanto, têm rendimentos mais elevados. Títulos de renda fixa também podem ser classificados pela maturidade original de os títulos quando são emitidos originalmente. Vencimento é o prazo declarado do título. Títulos de emissão que tenham vencimento original variando de overnight até um ano são classificados como dinheiro. Títulos do mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos ou T. As contas são um bom exemplo da empresa. Setor também emite títulos de renda fixa. Títulos com vencimentos curtos. Exemplos incluem papel comercial e certificados de depósito negociáveis, que são comumente emitidos por bancos. Certificados de depósito tendem a ter vencimento inferior a um ano e pagamento juros no vencimento, porém o prazo pode ser maior do que isso dependendo o que é negociado. Tudo isso será discutido mais adiante em uma lição sobre valores mobiliários que são emitidos com um original vencimento superior a um ano. São conhecidos como títulos do mercado de capitais para os Estados Unidos. Títulos do Tesouro com original vencimentos entre 1 e 10 anos são conhecidas como notas T, e aquelas que são acima de 10 anos são conhecidos como títulos do Tesouro. As corporações emitem títulos de dívida chamadas notas de médio prazo, porém não ser enganado pelo nome original. Os vencimentos podem variar de 9 meses a períodos de até 100. Nos próximos anos discutiremos a classificação por estrutura de cupom, mais especificamente nós. Referência a taxa fixa versus taxa flutuante. Títulos com os quais estamos familiarizados. Taxa fixa. Títulos são muito comuns porque a maioria dos emissores preferem pagar uma taxa fixa, pois permite-lhes projetar fluxos de caixa futuros independentemente das mudanças nas taxas de juros. Alguns credores, no entanto, podem preferir pagar flutuante. Taxa. A demanda pode vir de credores que esperam que as taxas de juros subam em os bancos do futuro próximo. Também podem ser uma fonte de demanda por títulos de taxa flutuante. A maioria dos bancos tem passivos que são taxa flutuante na natureza. Taxa de juros. O risco para um banco é o risco de um aumento nas taxas de juros que significativamente impacta seus pagamentos de juros sobre seus passivos. Para limitar o risco dos bancos, muitas vezes preferem fazer empréstimos com taxa flutuante e investir em títulos de taxa flutuante, como que a sua receita de juros aumentará em conjunto com qualquer aumento na taxa de câmbio prevalecente. Interesse. Taxas de emissão. Do lado da oferta de a dívida de taxa flutuante pode vir de mutuários corporativos que os veem como um
Alternativa de menor custo às linhas bancárias de empresas de crédito que esperam juros. Taxas a cair também podem optar por emitir dívida de taxa flutuante, por exemplo, se HSBC espera que taxas de juros caiam, pode emitir dívida de taxa flutuante para beneficiar de pagamentos de juros mais baixos no futuro. Alguns governos emitem moedas flutuantes. Taxa de juros da dívida também, por exemplo, nos Estados Unidos o Tesouro começou a emitir taxas flutuantes. Notas em janeiro 2014. Aprendemos anteriormente que o taxa flutuante a ser determinada para cada período é a taxa de referência mais a difundir a referência mais utilizada. A taxa para títulos de taxa flutuante é a taxa de oferta interbancária de Londres mais alta. Comumente abreviado como Libor e Libel, as taxas são publicadas diariamente para vários moedas e para diferentes vencimentos de um dia para um ano, portanto não há taxa Libor única, mas sim um conjunto de taxas como mostrado, por exemplo esta taxa. É mostrada a taxa Libor dos Estados Unidos de 180 dias. As taxas são baseadas nas taxas para empréstimos não garantidos de um banco para outro. No mercado monetário interbancário uma média é calculado a partir de uma pesquisa com 18 bancos. Taxas de empréstimo esperadas no mercado interbancário após a exclusão do mais alto e mais baixo cotações para títulos de taxa flutuante. A taxa de referência deve corresponder à frequência com a qual a taxa de cupom do título é redefinido, por exemplo, $1 americano nota de taxa flutuante denominada emitida por HSBC com taxa de cupom que é redefinida 2 vezes por ano deve usar o S de 180 dias. Dólar Lib se o spread exigido do HSBC for de 2%. Então a taxa do cupom deve ser cotada como 180 dias o S Lib mais 2%. O último sistema de classificação que nós discutiremos a questão da classificação por indexação. Conforme discutido no anterior tópico, os fluxos de caixa de alguns títulos são com base em um índice de títulos com fluxos de caixa determinados pelas taxas de inflação são chamados de títulos indexados à inflação. São emitidos títulos indexados à inflação principalmente pelos governos. Um bem exemplo é a inflação do Tesouro. Títulos protegidos abreviados como TIPS para recapitular dicas sobre um índice de capital. Estrutura onde a taxa de cupom permanece constante e o valor principal os títulos são aumentados pela taxa de inflação baseada no preço ao consumidor. Os títulos indexados à inflação também podem ser emitidos por entidades governamentais relacionadas. E até mesmo algumas corporações de alto crédito. Qualidade. E é isso que conclui esta visão geral dos mercados globais de renda fixa que temos. Aprendeu as 8 maneiras de classificar mercados globais de renda fixa Nas próximas lições iremos nos aprofundar mais e discutir com mais detalhes componentes de títulos do governo, o setor corporativo e o setor de finanças estruturadas. Até mais. Novamente nesta lição temos uma visão geral de emissão e negociação de títulos na mercados de títulos primários e secundários. Vamos pegar os mercados de títulos iniciados. Podem ser segregados em 2 tipos principais de mercados primários e secundário. Mercados primários de títulos são mercados em que os emissores inicialmente vendem títulos para investidores para levantar. Mercados secundários de títulos de contraste de capital são mercados em que os títulos existentes são posteriormente negociados entre investidores. Mercados de títulos primários e secundários são regulado por uma organização independente estabelecida. A autoridade reguladora. O regulador é responsável pela estrutura do mercado e as credenciais do mercado. Participantes de um mercado primário. Emissores registrar os títulos junto aos órgãos reguladores. Eles desejam emitir, eles podem ser marcados como uma oferta pública ou vendida apenas para investidores qualificados como privados. As ofertas públicas de colocação podem ser na forma de uma oferta subscrita melhor esforços oferecendo um registro de prateleira ou um leilão em um mercado secundário. A maioria das negociações de títulos no mercado secundário é feito no revendedor ou mercados de balcão. Geralmente são plataformas de negociação eletrônica sobre quais usuários enviam compra e venda ordens. Uma troca organizada fornece um lugar onde compradores e vendedores podem se encontrar para organizar seus negócios. Vamos detalhar cada um deles. Mercados. Uma oferta pública é normalmente feito com a ajuda de um banco de investimento. O banco de investimento auxilia o emissor em as várias etapas de uma oferta pública. Isso inclui determinar o financiamento, necessidades do emissor na estruturação da dívida, segurança, criando o vínculo, escritura que nomeia um administrador de títulos que
Pode ser uma empresa fiduciária ou um fundo bancário departamento registrando o problema com títulos. Reguladores avaliando demanda e preços os títulos fornecidos pelo mercado. Condições e venda dos títulos para investidores. Um banco de investimento normalmente vende os títulos por meio de uma subscrição oferta ou uma oferta de melhores esforços em uma oferta subscrita do investimento. O banco denominado subscritor neste caso compra a totalidade da emissão de títulos. O subscritor estabelece o preço de a questão e é responsável pela venda dos títulos aos negociantes que por sua vez os vendem. Eles para investidores para emissões de títulos menores, uma única. O subscritor pode ter capacidade para comprar a totalidade da emissão de títulos e assumir sobre os riscos envolvidos, mas para maiores emite um sindicato de bancos de investimento. Com um subscritor líder designado é frequentemente empregada. Tal oferta pode ser referido como uma oferta sindicada se o preço de oferta de uma nova emissão é definido. A oferta será muito alta. Subscritos. Os subscritores terão de absorver perdas com os não vendidos títulos. Alternativamente, se a oferta o preço está definido como baixo, a oferta será subscrito em excesso. Se uma emissão de títulos for muito overassinado, pode significar que o emissor não está recebendo um pagamento justo. Os subscritores geralmente visam um pequeno sobreassinatura porque reduz o risco de não conseguir vender o emissão total de títulos para avaliar a demanda do mercado e, portanto, determinar o preço apropriado. Os subscritores podem tomar várias abordagens que o subscritor pode divulgar por meio de anúncios ou por meio direto. Marketing e roadshows voltados para investidores internacionais, como empresas de pensão, fundos e seguros empresas. O subscritor também pode abordar grandes investidores institucionais e discutir com eles o tipo de vínculo. Questões que eles estão dispostos a comprar. Os compradores são conhecidos como âncoras. Investidores. O mercado cinza é outra maneira para os subscritores avaliarem os investidores. Interesse. O mercado cinza também chamado quando o mercado emitido é um mercado a termo. Para ativos prestes a serem emitidos por monitorando as negociações no mercado cinza. Os subscritores podem ter uma imagem mais clara da demanda subjacente pelos títulos. Questão e, assim, determinar uma solução adequada. Preço de emissão em uma oferta de melhores esforços. O arranjo é muito parecido com uma oferta subscrita, mas com uma chave diferença que os bancos de investimento não fazem comprometer-se a comprar a edição inteira. Em vez disso, o banco de investimento vende os títulos com base em comissão. Portanto, neste caso a emissão do título seja subscrito, o emissor não irá aumentar o valor total que isso representa. Precisa em um registro de prateleira um vínculo. A emissão é registrada com valores mobiliários reguladores em seu valor agregado com um mestre. Os títulos prospectivos podem então ser emitidos. Momento em que o emissor precisa levantar fundos, por exemplo, o emissor registra-se com os reguladores no dia 1º de janeiro de 2018, um total de $6 milhões. Valor dos títulos a serem emitidos. Neste, por exemplo, o emissor precisa de $2 milhões para emite $2 milhões em títulos para investidores. No ano seguinte é necessário levantar $3 milhões. O emissor não precisa registrar outra emissão de títulos e ir através da subscrição processo. Em vez disso, pode invocar no prospecto mestre existente e emissão outros $3 milhões para investidores. Como tais ofertas individuais sob um registro de prateleira requer menos divulgação do que um registro separado, apenas empresas financeiramente sólidas são concedida esta opção em alguns países. Títulos registrados em uma prateleira. O registro pode ser vendido somente para qualificado investidores. Alguns títulos, especialmente os títulos do governo, são vendidos por meio de uma leilão. Por exemplo, títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os títulos são vendidos através do preço único. Leilões. Em um leilão de preço único, todos os licitantes vencedores são recompensados títulos e o preço equivalente ao maior rendimento competitivo aceito. Licitações. A maioria das compras são feitas por revendedores primários que são instituições financeiras autorizadas a acordo sobre novas emissões de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Títulos que os indivíduos podem comprar através dos leilões também, mas seus números não são significativos além de ofertas públicas. Outra forma de emitir títulos no mercado primário é através do privado. Colocações. Uma colocação privada é normalmente não subscrito e não registrado. Oferta de títulos. A colocação pode ser direto entre o emissor e o investidores ou por meio de um banco de investimento, porque os títulos colocados privadamente são não registrados. Geralmente não há ativo mercado secundário para negociá-los como tal.
Eles geralmente vêm com rendimento adicional para compensar o investidor pela falta de liquidez de grandes investidores institucionais como companhias de seguros e fundos de pensão. Os fundos são os principais compradores de empresas privadas, colocaram títulos porque não precisam todos os títulos em seu portfólio para serem líquido e muitas vezes valorizam o rendimento adicional oferecido por esses títulos. Títulos colocados privadamente são frequentemente emitidos em pequenas quantidades, às vezes por desconhecido emissores, uma vez que a escritura de emissão de títulos pode ser negociado diretamente com os investidores. Os investidores podem influenciar a estrutura da emissão de títulos, que incluem considerações como garantia colateral, melhorias de crédito e mercados secundários de convênios. Referência à negociação de títulos emitidos anteriormente. Enquanto alguns títulos governamentais e corporativos, os títulos são negociados nas grandes bolsas, a maioria das negociações de títulos no mercado secundário é feito no revendedor ou sem receita mercado. Em um mercado de balcão, os negociantes publicam lances e pedir preços para várias emissões de títulos. A diferença entre o bid e o ask. Os preços são o spread do revendedor. O spread médio de compra e venda é geralmente entre 10 e 12 pontos base, mas varia de acordo com a liquidez do título. O título ilíquido pode ter um spread de 50 pontos base ou mais. Negociações de títulos são compensadas por meio de um sistema de compensação, assim como negociações de ações. A liquidação é o processo que ocorre após a negociação ser feita. A liquidação de títulos do governo é no dia da negociação ou no próximo dia útil, denotado como T+1 corporativo. Os títulos normalmente são liquidados em T+2 ou T+3. Embora em alguns mercados seja mais longo e que conclui esta lição sobre mercados primários e secundários, onde ter uma visão geral da emissão e negociação de títulos. Até a próxima lição, onde passaremos para tipos específicos de títulos. Bem-vindos de volta a esta terceira parte em mercados de renda fixa. Agora que tivemos uma visão geral dos mercados globais de títulos, vamos aprofundar-se mais profundamente no vínculo diferente setores de mercado. Nesta lição iremos foco no governo e governo. Setores relacionados. Vamos começar com soberano. Títulos. Títulos soberanos são emitidos por governos nacionais ou seus. Os títulos do Tesouro são apoiados pelos impostos. Poder do governo. A maioria dos governos nacionais emitirão títulos em sua própria moeda. Títulos emitidos na moeda do governo emissor têm alto crédito, classificações e são considerados essencialmente livre de risco de inadimplência. A capacidade do soberano de cobrar impostos e sua capacidade de imprimir a moeda. Apoiar esses altos créditos. Classificações. Alguns países também emitem títulos denominados em moedas diferentes de a sua própria demanda. Por exemplo, de investidores estrangeiros causaram governos como a Suíça e Suécia emitirá títulos soberanos nos Estados Unidos, dólares e euros. Os países de mercados emergentes também podem emitir títulos soberanos em grandes moedas, porque internacional os investidores podem perceber o risco cambial tão alto como eles costumam exigir que os títulos sejam emitidos num país desenvolvido. Moeda de mercado como o dólar americano ou euro, por exemplo. O governo brasileiro, além de emitir títulos em seus mercados locais, moeda também emite títulos soberanos denominados em dólares americanos quando um emissor soberano levanta dívida em moeda estrangeira. Geralmente troca-a prossegue em seu local. As classificações de crédito em moeda são frequentemente mais baixas para títulos em moeda estrangeira de um soberano do que para seus títulos em moeda local. É porque o governo nacional não pode imprimir o mercado desenvolvido moeda para atender sua moeda estrangeira. Dívida que o governo tem que converter suas receitas fiscais em moeda local para o moeda estrangeira. Se a taxa de câmbio for fraco devido à impressão excessiva de dinheiro ou economia fraca, o governo tem que desembolsar mais para atender sua moeda estrangeira. Títulos soberanos de dívida são emitidos com variando vencimentos que o Tesouro dos Estados Unidos emite. Letras com vencimentos inferiores a notas do Tesouro de 1 ano com vencimentos entre 1 a 10 anos e títulos do Tesouro que têm vencimentos superiores a 10 anos. Os títulos soberanos também são negociados periodicamente. O governo emite novos títulos quando precisa levantar capital e quando os títulos antigos vencem. Como regra geral, à medida que os títulos soberanos envelhecem, eles são negociados menos. A negociação frequente é mais ativa e preços mais informativos para a maioria. Títulos governamentais emitidos recentemente
Uma maturidade particular. Essas questões são referidos como títulos de circulação. Última emissão de títulos soberanos para um determinado maturidade também é chamada de. A questão de referência serve como referência contra entidades não soberanas e corporativas. Emissões de obrigações com a mesma maturidade, estrutura e moeda do cupom. Denominação dos rendimentos de tais títulos são determinados em relação ao benchmark. Colheita. Uma diferença saliente entre dinheiro títulos do mercado, como letras do Tesouro, e títulos do mercado de capitais, como as notas do Tesouro e os títulos do Tesouro são os juros. Provisão T-bills são desconto puro. Títulos ou títulos de cupom zero são emitido com desconto em relação ao valor nominal e resgatado ao par em contrapartida de capital. Títulos de mercado são normalmente coupons. Ligações com estrutura de bala fazem pagamentos regulares de coupons e reembolsar o valor nominal no vencimento das notas T&T. Títulos fazem cupom semestral. Pagamentos tanto de títulos de desconto puro quanto os títulos de cupom são considerados títulos de taxa fixa. Tais títulos são de longe os mais tipo comum de soberano vincular a característica saliente com taxa fixa. Títulos é que o juro é fixado em emissão. Para o caso do puro desconto de títulos, o juro é implicitamente com preço fixo. Desconto enquanto tal recurso oferece certeza ao investidor quanto a fluxos de caixa do título, que expõe investidores ao risco da taxa de juros. Quando a taxa de juros do mercado aumenta, o preço de os títulos de taxa fixa caem e o título. Os detentores estão presos a juros mais baixos. Taxas. Em resposta à demanda pública por menos risco de taxa de juros, alguns nacionais governos emitem títulos de taxa flutuante com uma taxa de referência como Libor. Embora o risco da taxa de juros ainda existe em títulos de taxa flutuante, é muito menos pronunciado do que em os investidores em títulos de taxa fixa. No entanto, irão tem que se contentar com dinheiro menos certo. Fluxos de tais títulos dos Estados Unidos começou a emitir títulos de taxa flutuante em janeiro de 2014. Outro risco que os títulos de taxa fixa representam para os investidores é o risco de inflação. Se um determinado país vivencia um episódio inflacionário, a compra, o poder dos fluxos de caixa fixos é corroído ao longo do tempo em resposta à demanda por menos risco de inflação. Em muitos países, governos emitem títulos indexados à inflação, conforme explicado na lição sobre cupom e estruturas de pagamentos de coupons. Os reembolsos principais são normalmente vinculados a um índice de preços ao consumidor. Novamente, a compensação aqui para os investidores é que o fluxo de caixa é menos certo do que isso. De títulos de taxa fixa dos Estados Unidos introduziu títulos indexados à inflação em janeiro de 1997, chamando-os de Tesouro Títulos Protegidos pela Inflação ou TIPS. O índice utilizado é o de preços ao consumidor, índice para todos os consumidores urbanos. Então, em resumo, os títulos soberanos são empréstimos por governos nacionais ou seu tesouro para financiar seu governo nacional. Orçamentos. A fonte de pagamento é através receitas fiscais e a impressão do moeda local, se necessário, por causa deste soberano. Títulos emitidos na moeda do próprio país é considerado livre de inadimplência e, portanto, da mais alta qualidade de crédito. Exemplos de títulos soberanos incluem os Estados Unidos, letras e notas do Tesouro. Outro tipo de título que é emitido por o setor relacionado ao governo é não soberano. Títulos de governos não soberanos são emitidos por estados, províncias e países, onde podem ser emitidos para financiar orçamentos locais ou às vezes para financiar projetos como a construção de ferrovias ou aeroportos. Os pagamentos dos títulos podem ser suportados pelas receitas dos projetos específicos, de impostos ou taxas especiais dedicadas ao reembolso da dívida do projeto, ou simplesmente do general local. Classificações de crédito tributário para não estado. Os títulos variam amplamente devido a diferenças em crédito e garantia qualidade, porque as taxas de inadimplência de os títulos não soberanos estão historicamente baixos e eles muitas vezes recebem crédito alto. Classificações, porém, obrigações não soberanas geralmente são negociados com um rendimento mais alto e preço mais baixo do que os títulos soberanos com semelhante características. Da qualidade do crédito também depende do nível de garantia ou compromisso de financiamento do governo nacional. Governo, conforme mencionado na lição. Visão geral dos mercados globais de títulos emitidos pelos governos estaduais e locais em os Estados Unidos são conhecidos como municipais títulos. Um exemplo é o estado de títulos municipais da Califórnia. Títulos de agências ou que governamentais são emitidos por entidades criadas por entidades nacionais, governos, para fins específicos, como financiamento de pequenas empresas ou fornecer financiamento hipotecário, porque um
Entidade governamental que normalmente faz não ter títulos de autoridade tributária direta. São reembolsados a partir dos fluxos de caixa gerados pela entidade ou do projeto. Emissão de títulos é financiamento. Os títulos do governo que também são classificados muito alto pelas agências de classificação de crédito porque as taxas históricas de inadimplência são. A classificação de crédito extremamente baixa também pode ser reforçada pela qualidade de garantias, se houver, que sejam prometidas. Os títulos do governo que são lastreados pelo governo nacional que lhes dá alta qualidade de crédito, mesmo aqueles que não apoiado pelo governo nacional normalmente têm alta qualidade de crédito, embora os seus rendimentos sejam marginalmente superiores aos dos títulos soberanos. Associação Nacional de Hipotecas Federais dos Estados Unidos ou Fannie Mae é um bom exemplo de um que é entidade governamental que emite agência a títulos e, finalmente, supertítulos nacionais. São emitidos por agências supernacionais também conhecidas como agências multilaterais. Supernacionais não são governos, então eles não têm receita tributária. Os pagamentos aos detentores de obrigações são feitos a partir de doações de investimento, renda e empréstimo. Títulos de renda emitidos por sobrenaturais agências normalmente têm crédito alto, qualidade e pode ser muito líquido, especialmente grandes questões de conhecimento. Entidades exemplos de tais supernacionais são o Banco Mundial, o FMI e o Banco Asiático de Desenvolvimento, que conclui esta lição sobre títulos de o governo e os órgãos governamentais relacionados setores. Passaremos para os setor corporativo na próxima lição. Veja você. Novamente agora passamos do governo setor para empresas do setor corporativo. Diferem de governos e governo entidades relacionadas em que seu principal o objetivo é o lucro e que seus empréstimos tendem a ser de uma escala muito menor. Nesta lição veremos alguns dos maneiras pelas quais as empresas levantam capital por meio dívida bancária através da emissão de títulos comerciais papel e através da emissão de notas promissórias corporativas. Títulos. Vamos mergulhar direito nas empresas. Rotineiramente aumentam a dívida como parte de sua estrutura geral de capital. O capital arrecadado é para financiar ambos necessidades de gastos de curto prazo, bem como investimentos de capital de longo prazo que temos até muito focado na dívida emitida publicamente, mais empréstimos de bancos e outras instituições financeiras. As instituições também são uma parte significativa da dívida contraída pelas empresas, mas as corporações financiam seus negócios para até certo ponto com empréstimos bancários. Empréstimos bancários são a principal fonte de financiamento da dívida para pequenas e médias empresas em países onde os mercados de títulos são grandes. Empresas subdesenvolvidas também usam esta fonte de financiamento da dívida quando o empréstimo envolve apenas um banco, referido como bilateral empréstimo, em contraste quando um empréstimo é financiado por vários bancos é referido como um empréstimo sindicado. O grupo de bancos é conhecido como o sindicato. Além de bancos, uma variedade de os credores participam do sindicato como seguros de fundos de pensão, empresas e fundos de rede. Nos últimos anos, um mercado secundário em sindicatos empréstimos desenvolveu. Esses empréstimos são frequentemente embalados e securitizados e os títulos criados são então vendidos em mercados secundários para investidores mais bilaterais e sindicados. Os empréstimos são empréstimos de taxa flutuante e a taxa de juros é baseada em uma referência taxa mais um spread. A taxa de referência é geralmente LIBOR ou a taxa básica de juros, também chamada de taxa básica. A taxa básica é a taxa overnight a qual os bancos emprestam. Empréstimos bancários podem ser personalizados para o mutuário. Necessidades que podem ter são diferentes vencimentos, diferentes frequências de interesse, pagamentos e diferentes pagamentos de juros. E algumas estruturas de reembolso de capital. Empréstimos são empréstimos bulletin que o pagamento total do principal ocorre em vencimento. Outros podem estar amortizando empréstimos em que o principal é reembolsado ao longo do empréstimo período. Para maior credibilidade, as empresas que tomam um empréstimo bancário podem ser mais caro do que se emitisse dívida para o público que tais corporações podem escolher para reduzir os custos de financiamento através da emissão títulos de dívida não garantidos de curto prazo, referido como papel comercial. Para essas empresas, o custo dos juros de o papel comercial é menor que os juros sobre um empréstimo bancário em papel comercial. É uma dívida não garantida de curto prazo. As empresas de instrumentos utilizam papel comercial para fundo de capital de giro e como temporário fonte de fundos antes da emissão. Longo prazo. Dívida comercial dos Estados Unidos. O papel é emitido somente em dólares americanos com vencimentos de 270 dias ou menos, isto é,
Porque títulos de dívida com vencimentos de 270 dias ou menos estão isentos da SEC. Registro de papel comercial euro é emitido em vários países e pode ser denominados em qualquer moeda com vencimento pode ter até 364 dias semelhantes às contas comerciais dos Estados Unidos. O papel é normalmente emitido como puro desconto de segurança fazendo um único pagamento igual ao valor nominal em maturidade. Os preços são cotados como uma porcentagem desconto do valor nominal. Em contraste com o ECP, as taxas de juros podem ser cotadas como rendimento de desconto ou rendimento de juros. Rendimento. Para ilustrar a diferença entre os dois, vamos ver um exemplo. A empresa emite um título de dívida dos Estados Unidos de $1 milhão com vencimento em 180 dias. Papel comercial. O juro anualizado é cotado em 6%, então neste caso o interesse é $30 mil, já que os USCPS são cotados em 1. Base de desconto é emitida para investidores a um preço com desconto de $970 mil. O valor nominal de $1 milhão é devolvido aos investidores 180 dias. Mais tarde a empresa B emite 1 milhão de 180 dias papel comercial em euros. Base anualizada com juros. Os juros também são cotados em 6%, portanto, neste caso o interesse seja 30 mil libras esterlinas, já que o papel comercial é cotado com base em juros, é emitidos aos investidores pelo valor nominal de 1 milhão do valor nominal mais 30 mil libras esterlinas. Os juros são pagos aos investidores 180 dias. Nota-se posteriormente que, embora os citados juros anuais são os mesmos da holding, o rendimento do período dos dois investimentos não é o mesmo sob uma base de desconto. O rendimento do período de retenção é 3,009%. O rendimento do período de retenção em 1. A base remunerada, no entanto, é apenas o papel comercial de 3%. É frequentemente reemitido ou rolou quando o risco de rollover de vencimento é o risco de que uma empresa não poderá vender novos papel comercial para substituir o vencimento papel. Isso pode ser devido a uma deterioração na capacidade da empresa de reembolsar o dívida. Isso pode prejudicar a confiança dos investidores, levando a uma assinatura inferior à integral para um novo problema. Outro fator poderia ser dificuldades financeiras sistêmicas significativas, como foi vivenciado no exercício financeiro de 2008. Crise. Medo tão extremo no mercado pode congelar os mercados de dívida de modo que muito pouco papel comercial pode ser vendido em tudo para obter um crédito aceitável. Classificação dos serviços de classificação em seus. As empresas de papel comercial mantêm linhas de crédito de reserva com bancos. Estes são por vezes referidos como liquidez aumento ou liquidez de reserva. Linhas que o banco concorda em fornecer fundos quando o papel vence, se necessário, exceto no caso em que a empresa a situação financeira se deteriorou significativamente. Outra forma de dívida pública que é maior. As empresas geralmente emitem corporativo títulos. Examinaremos títulos corporativos com base nas características da maturidade original, estrutura de pagamento de cupom principal, estrutura de reembolso, garantia de apoio e contingência. Provisões com vencimento original. Para títulos corporativos não há universalmente taxonomia aceita quanto ao que constitui curto, médio e longo prazo. Vencimentos. Para nossos propósitos de curto prazo refere-se a vencimentos originais de 5 anos ou menos. Termo intermediário ao original, vencimentos superiores a 5 anos e até 12 anos. E longo prazo para o original, vencimentos superiores a 12 anos. Títulos com vencimentos entre 1 e 12 anos são frequentemente considerados notas, enquanto os títulos com vencimentos maiores de 12 anos são considerados títulos. No entanto, não é incomum referir-se para títulos para todos os valores mobiliários, independentemente de suas corporações de maturidade original. Frequentemente emitem títulos de dívida chamados notas de médio prazo. Este prazo, no entanto, é um nome impróprio. MTNS não são necessariamente de médio prazo. Na maturidade existem MTNS emitidos em vários vencimentos que vão de 9 meses a períodos de até 100 anos. MTNS tem o único característica de serem títulos que são oferecidos continuamente aos investidores por um agente do emissor. Emissores fornecem faixas de maturidade para MTN que desejam vender e fornecer cotações de rendimento para aqueles abrangem investidores interessados em comprando as notas. Faça uma oferta para o agente do emissor especificando o rosto, valor e um vencimento exato dentro de das gamas oferecidas. O agente então confirma ao emissor vontade de vender essas MTNS e
Afeta a transação. Este recurso dá a mutuário máxima flexibilidade para a emissão títulos de forma contínua. Notas e títulos corporativos básicos têm uma ampla gama de estruturas de pagamento de coupons. Pagamentos de coupons podem ser feitos anualmente, semestralmente ou trimestralmente. A maioria dos títulos corporativos paga coupons financeiros semestrais e empresas não financeiras emitem títulos de cupom convencionais que pagam uma cupom fixo durante a vida do título. Eles também podem emitir títulos de taxa flutuante onde os pagamentos de coupons se ajustam às mudanças em um certo especificado métrica. Tal métrica pode ser o nível de interesse de mercado, geralmente referenciado por a taxa de juros desses títulos limita os juros. Riscos de taxa para o investidor. O nível de inflação, geralmente referenciado por um índice de inflação como o índice de preços ao consumidor desses títulos. Limitar o risco de inflação para a qualidade de crédito do investidor ou do emissor. Quando a qualidade do crédito diminui, os investidores são compensados ao obter uma mais alto cupom. Tais títulos limitam o risco de crédito para o investidor, além de taxa fixa e taxa flutuante. Os emissores de notas têm a opção de outras estruturas de pagamento de coupons que dão lhes dê mais flexibilidade em relação ao serviço da sua dívida. Tal cupom. As estruturas incluem pagamento em espécie e títulos de cupom que produzem coupons periódicos. Pagamentos, mas não necessariamente em dinheiro. O emissor pode pagar juros na forma de títulos como obrigações ou ações ordinárias. Ações. Títulos de cupom diferido do emissor não paga nenhum cupom inicialmente, mas depois oferece um cupom mais alto. Títulos posteriores e de cupom zero que não pagam cupom. Tais títulos são vendidos com desconto. Para par. Então o interesse é implicitamente com desconto. No próximo estudo, as diferentes maneiras pelas quais uma empresa pode estruturar o reembolso principal. Estrutura de um vínculo. A maioria dos títulos são estruturados de forma que o principal completo, o valor, é reembolsado de uma só vez. Maturidade. Um problema com as balas é que o pagamento do balão no vencimento é muito maior que o juro periódico. Pagamentos de títulos com prazo mais longo. Vencimento. O detentor do título suporta uma taxa maior nível de risco de crédito. Anteriormente nós temos discutido uma disposição de fundo de amortização como uma maneira de reduzir o risco de crédito de um título, resgatando parte da emissão do título periodicamente ao longo da vida de um título. Vamos revisar este conceito novamente. Usamos a ilustração de uma questão de 15 anos com uma valor nominal de 100 milhões de dólares. Digamos que esta emissão de títulos tem uma disposição do fundo de amortização que exige a mutuário irá retirar 10 milhões de dólares a cada ano. A partir do sexto ano, então para os primeiros 5 anos o valor nominal os títulos em circulação são de 100 milhões de dólares, mas a partir do sexto ano o montante de títulos em circulação deve ser reduzido em 10 milhões de dólares a cada ano. Há duas maneiras pelas quais o mutuário pode aposentar a quantidade necessária de títulos. Pode ser resgatar os títulos de selecionados aleatoriamente detentores de títulos ao valor nominal ou recompra os títulos do mercado aberto no preço de mercado. Se o preço de mercado subir abaixo do par, o emissor do título tem maior probabilidade para comprar os títulos no mercado aberto em o preço de mercado. Isso pode ter efeito do aumento do preço de mercado, o que deixará os detentores de títulos felizes. No entanto, os detentores de títulos podem não ser felizes se o inverso acontecer. Se o interesse e as taxas caíram desde a emissão, o preço de mercado provavelmente será maior do que para a emissão de títulos. Será mais provável resgatar os títulos de títulos seletivos detentores pelo valor nominal. Imagine se você estiver o detentor do título pode ficar muito bravo porque você só está recebendo de volta o princípio em vez do montante mais elevado que você pode vender em aberto mercado. Agora você pode ver que tal acordo favorece claramente o emissor, como ele tem a flexibilidade de escolher a opção que o favorece com base na condições de mercado do detentor do título sobre o. Por outro lado, está em desvantagem porque ela não tem nenhuma certeza quanto aos fluxos de caixa futuros à medida que os títulos são escolhida aleatoriamente para ser redimida. Ela não sabe quando exatamente o vínculo que ela está assegurando será redimido. Uma alternativa para isso é uma emissão de títulos em série. Com um título em série, os títulos emitidos são emitidos com vários datas de vencimento para que uma parcela da emissão é resgatada periodicamente. O emissor tem que resgatar títulos específicos em suas datas específicas de resgate, assim como neste caso, se o detentor do título estiver segurando a um título com um resgate especificado em o início do 9º ano do vínculo, o titular pode ter certeza de que isso acontecerá. Tal estrutura de reembolso principal, onde as datas de vencimento são distribuídas durante a vida do vínculo, é conhecido como maturidade serial. Estrutura em contraste quando todas as ligações amadurecem na mesma data, que chamamos isso de prazo de vencimento. Estrutura de títulos corporativos são frequentemente
Estruturado com garantia colateral para melhorar a qualidade de crédito da emissão. Questões diferentes da mesma empresa pode ter classificação de antiguidade diferente. Essa é a maneira sistemática pela qual os credores são reembolsados em caso de os títulos garantidos por incumprimento têm alguma forma de garantia prometida para assegurar o pagamento de a dívida. Existe uma ampla gama de títulos que são garantidos por alguma forma de empresas de garantia que precisam equipamentos financeiros ou ativos físicos. Como aeronaves e ferrovias podem emitir certificados de confiança de equipamentos colaterais. Os títulos fiduciários são garantidos por títulos como ações ordinárias, títulos ou outros ativos financeiros. Em contraste com ativos não garantidos, dívida só tem direito ao geral. Ativos da empresa após o vínculo. Os detentores que possuem títulos mais seniors têm empresas pagas podem e não pagam sobre suas dívidas em títulos garantidos em geral. Deve sofrer menos perdas do que os não garantidos. Títulos não garantidos têm, portanto, investidores com maior nível de risco de crédito exigem um rendimento mais alto para títulos não garantidos. Títulos como compensação pelo aumento risco de crédito. Deveríamos discutir mais as gradações mais finas de classificações em um tópico posterior sobre crédito. As provisões de contingência de análise são cláusulas na escritura que prevêem os direitos do emissor ou dos detentores de obrigações de alguma ação quando um evento especificado ocorre. A disposição mais comum para títulos corporativos é a cláusula de chamada. Isso permite que o emissor resgate os títulos a um preço pré-determinado antes vencimento em datas de resgate especificadas. Em contraste, a disposição permite que o detentor do título para vender o título de volta ao emissor a um preço pré-determinado em datas especificadas antes maturidade. A opção de conversibilidade permite que o detentor do título converta o título em um número específico de ações. Das ações ordinárias dos emissores que temos discutiu essas três disposições em detalhe na lição sobre contingência. As disposições remetem a essa lição. Como todas as três disposições podem ser aplicadas para corporativo títulos e que conclui esta lição sobre dívida corporativa, passaremos para instrumentos financeiros estruturados no próximo. Instrumentos financeiros estruturados de aula representam um amplo setor financeiro. Instrumentos que este setor inclui títulos lastreados em ativos e obrigações de dívida colateralizadas que já discutimos brevemente antes e discutiremos em detalhes mais tarde. Tópico. Nosso foco aqui será em outros tipos de finanças estruturadas. Instrumentos que incluem capital. Instrumentos protegidos rendem aumento. Instrumentos de participação. E instrumentos alavancados. Vamos obter iniciado. Um atributo comum de todas as estruturas instrumentos financeiros é que eles reembalar e redistribuir esses riscos. Instrumentos normalmente são personalizados. Estruturas que muitas vezes combinam uma ligação e pelo menos um derivado. Derivados são instrumentos financeiros que derivam valor de um ou mais ativos subjacentes, como ações, títulos e commodities, tais como os riscos e retornos de um investidor de uma instituição financeira estruturada. Instrumentos estão ligados à performance do ativo subjacente, que faremos referências a alguns derivados neste lição. Então, se você não está familiarizado com eles, se referem ao curso sobre derivados do currículo CFA. Categoriza tais finanças estruturadas. Instrumentos em 4 grandes categorias. A primeira categoria é o capital protegido. Instrumentos. Tal instrumento oferece uma garantia de um valor mínimo no vencimento, bem como algum ganho potencial de valorização. Por exemplo, um emissor pode prometer retornar 100% do capital após um ano ou mais uma porcentagem de quaisquer ganhos nas ações da Apple ao longo do ano. Como o emissor conseguir isso? Uma maneira simples de estruturar tal assegurança é combinar um cupom zero título com opção de compra sobre o ativo subjacente, que neste caso é a maçã estoque. Então, como neste caso, digamos que a segurança tem um preço de $1.000, o investidor coloca $1.000 na iniciação e é prometido que ela receberá os $1.000 de volta no vencimento mais porcentagem de quaisquer ganhos da Apple Stock. Digamos que há um zero livre de risco. Título de cupom com valor nominal de $1.000 que vence em um ano e é vendido a preço com desconto de $950. Isso constitui o retorno máximo de $1.000 para o investidor no vencimento. Os $50 restantes do investidor podem ser usado para comprar uma opção de compra na Apple ação com preço de exercício pré-determinado. Se o preço das ações da Apple cair abaixo do preço de exercício, a opção irá simplesmente
Expirar fora do dinheiro e não há perda para a chamada longa se as ações da Apple. O preço termina acima do preço de exercício em maturidade. A diferença entre o ponto e o preço de exercício é o ganho que formará o potencial de valorização do investidor. Então agora você vê como é fácil para alcançar a proteção do capital por combinando um título de cupom zero com uma chamada opção como uma estrutura financeira. Instrumento é chamado de garantia certificado porque o garantido o retorno é igual ao custo inicial de assegurança estruturada. Isso não sempre tem que ser o caso para, por exemplo, um emissor pode reduzir o nível de proteção de capital para 80% até colocando menos dinheiro no cupom zero. Título que permite ao emissor comprar mais opções de compra, multiplicando assim a potencial de valorização para o investidor. Outra categoria de finanças estruturadas. Instrumentos é aumento de rendimento. O aumento do rendimento dos instrumentos refere-se a aumentando a exposição ao risco na esperança de percebendo uma expectativa maior. Devolver uma nota de crédito vinculada é um exemplo de aumento de rendimento. A compra de um instrumento CLM pode ser visto como comprar uma nota e vendendo simultaneamente um derivado conhecido como swap de inadimplência de crédito. Vamos decomponha os resultados dos dois instrumentos. Primeiramente, uma nota por si só paga coupons regulares e o retorno de princípio na maturidade. Para melhorar a rendimento desta nota, o emissor assume a posição de um vendedor de CDs em alguns. O ativo subjacente a um CDs pode ser comparado a um contrato de seguro contra a inadimplência de o ativo subjacente. Como um vendedor, o emissor recebe prêmios regulares de o comprador dos CDs regular. Os prêmios podem ser usados para complementar o coupons regulares para aumentar o rendimento de a nota vinculada ao crédito no vencimento do CDs. Se o evento de crédito não ocorrer, o emissor pode resgatar o CLN em valor nominal que o emissor obteve com sucesso, aumentar o rendimento da nota através vendendo os CDs. Porém, se por expiração o ativo subjacente deixou de pagar o crédito, o evento ocorreu sendo o emissor o proteção de crédito que o vendedor irá extrair o princípio que se supõe ser devolvido aos detentores do CLN para pagá-lo aos CDs. Comprador, nesse caso, o titular do CLN pode não receber o valor nominal integral de volta. Maturidade e a tentativa de aumentar o rendimento falhou. Vamos passar para o terceira categoria de finanças estruturadas. Instrumentos. Um instrumento de participação é aquele que permite aos investidores participar do retorno de um subjacente ativo. Uma nota de taxa flutuante pode ser visualizada como um tipo de instrumento de participação. Sua recompensa pode ser vista como uma regular nota de cupom fixa combinada com juros a avaliar. Para a frente, como aprendemos anteriormente, a taxa de cupom de uma nota de taxa flutuante é geralmente calculado com base em um spread mais a taxa de referência, que normalmente é a taxa de juros que coupons fixos regulares da nota fornece o spread para o FFRN. Os retornos da taxa de responsabilidade são capturados pela taxa de juros. Para a frente, fazendo assim ajustes os coupons regulares que isso nos dá. Coupons de taxa flutuante que participam no movimento das taxas de juros. Uma nota de taxa flutuante tem muito pouco risco de taxa de juros porque mudanças em uma os fluxos de caixa limitam o efeito das mudanças nas taxas de juros sobre seu preço. Além desta aplicação de mitigação, participação nos riscos da taxa de juros, os instrumentos também são projetados para dar exposição indireta dos investidores a um índice específico ou preço de ativo. Para exemplo, um instrumento de participação pode ser estruturado para dar aos investidores uma exposição indireta ao patrimônio dos Estados Unidos. Que você pode estar se perguntando por que ganhar exposição indireta quando se poderia investir diretamente nos Estados Unidos. Mercado. Alguns gestores de fundos podem ser restritos a investir apenas em dívida. Títulos, tendo assim tais instrumentos que são considerados títulos de dívida podem dar a eles a exposição que desejam da equidade. E concluímos com a instrumentos alavancados de última categoria. Instrumentos de alavancagem são muito semelhantes. Instrumentos de participação. O cupom. As taxas são baseadas apenas no desempenho do ativo subjacente. Porém, neste caso, os retornos de o subjacente pode ser ampliado por um instrumentos alavancados com fator de alavancagem são criados para ampliar os retornos de um ativo subjacente para oferecer a possibilidade de altos retornos de pequenos investimentos. Um flutuador inverso é um exemplo de um instrumento alavancado. No caso de um flutuador inverso, a alavancagem fator é um número negativo. Os fluxos de caixa movem-se no sentido oposto direção das mudanças na referência taxa. Então, quando a taxa de referência diminui, o pagamento do cupom de um
Flutuador inverso aumenta se a magnitude do fator de alavancagem é menor que 1. O flutuador inverso é chamado de desalavancado. Flutuador inverso. Os pagamentos de cupom são menos sensíveis a mudanças no taxa de referência inversamente se a magnitude do fator de alavancagem é maior que 1. O flutuador inverso é chamado de flutuador inverso alavancado. Os pagamentos de coupon são mais sensíveis a alterações numa taxa de referência e que conclui esta lição onde estamos introduzindo a 4 classes de estruturados. Instrumentos financeiros que não sejam títulos de retorno de ativos, independentemente da classificação dos pagamentos de um instrumento financeiro estruturado pode geralmente ser decomposto em uma combinação de um vínculo e derivadas. Em nossa próxima lição nós conclua este tópico examinando alguns das opções de financiamento de dívida disponíveis para os bancos. Veem você. Em breve, bem-vindos de volta à nossa última lição para mercados de renda fixa. Até agora mencionamos uma série de fontes de financiamento para empresas que incluir empréstimos bancários em papel comercial, notas e títulos de instituições financeiras. Como os bancos têm financiamento maior necessidades do que as empresas não financeiras. Devido à natureza de suas operações, nesta lição iremos discutir o financiamento adicional, alternativas que estão disponíveis para os bancos. A maioria desses financiamentos alternativas tem vencimentos curtos. Estes são certificados de depósitos de varejo, de depósitos de fundos de reserva e interbancários. Fundos. Também aprenderemos o que os acordos de recompração, mais comumente conhecido como repos, como fonte de financiamento para bancos e outros participantes do mercado. Vamos. Comece. Você provavelmente tem alguma experiência colocando seu dinheiro em um banco. Mantém depósitos para indivíduos como você e também depositantes comerciais. Todos esses depósitos são conhecidos como varejo depósitos. Existem vários tipos de depósito de varejo. Contas correntes fornecem a mais alto nível de transação, conveniência e disponibilidade imediata de fundos, mas normalmente não pagam juros. Em contas poupança, contraste fornecer um nível mais baixo de transações, conveniência, mas eles pagam juros. As contas do mercado monetário eram originalmente projetadas para competir com o mercado monetário mútuo. Os depositantes de fundos podem acessar fundos em aviso prévio curto ou nenhum e eles oferecem dinheiro, taxas de retorno do mercado, portanto, mercado monetário. As contas são para depositantes e intermediário entre contas correntes e poupança, contas além de depósitos de varejo em bancos. Também obter fundos do atacado mercado. Uma maneira comum de fazer isso é emitir certificados de depósito. Certificado de depósito é um título com juros que vence em datas específicas e é oferecido em uma variedade de vencimentos de curto prazo. No mercado atacadista, a maioria dos CDs tem vencimentos inferiores a 1 ano e pagamento interesse em CDs com vencimentos mais longos são chamados CDs de prazo. Eles podem ser emitidos em denominações variadas. CDs de alto valor, normalmente $1 milhões ou mais, são um financiamento importante fonte para bancos. Um CD pode assumir uma de duas formas: não negociável ou negociável. Se o CD não é negociável, o depósito mais os juros são pagos apenas ao valor inicial. Depositante no vencimento, um saque. A penalidade é imposta se o depositante retira fundos antes do vencimento data. Certificados de depósito negociáveis podem ser vendidos. Eles normalmente têm vencimentos de 1 ano ou menos e são negociados em mercados de títulos nacionais, bem como nos Eurobond. Comercializar. A terceira fonte alternativa de financiamento para bancos que iremos discutir é reservar fundos. Antes disso, vamos dar uma olhada no banco. Regulamentações que muitos países exigem dos bancos para colocar um saldo de reserva com o Banco Central Nacional. Os fundos de reserva ajudar a garantir liquidez suficiente. Os depositantes devem exigir o saque de fundos. Devem ser o saldo de reserva para A maioria dos países permite que os bancos fiquem aquém do permitido que o banco peça emprestado ao governo central. Fundos de reserva do banco. Os juros que o Banco Central cobra sobre a reserva. Fundos varia entre os países, de um nível baixo pagamento de juros para nenhum pagamento de juros. As taxas de manutenção de reserva. Fundos. Outra opção para os bancos é tomar emprestado do saldo de reserva de outros bancos. Alguns bancos têm um excesso sobre os fundos mínimos exigidos a serem mantidos em reserva no mercado de fundos do Banco Central. Bancos que têm excedente de fundos são autorizados a emprestar os seus excessos aos bancos que necessitam de fundos para vencimentos de até
Um ano esses fundos são conhecidos como Banco Central. Fundos são chamados de fundos overnight quando o vencimento é de um dia e prazo. Fundos cujo vencimento varia de 2 dias a um ano. As taxas de juros em quais fundos do Banco Central são comprados e vendidos são denominados fundos do Banco Central. Taxas. As taxas são determinadas pelo mercados, mas influenciados pelo mercado central. Operações de mercado aberto do banco nos fundos do Banco Central dos Estados Unidos. A taxa é chamada de taxa dos fundos federais e essa taxa influencia a taxa de juros de muitas dívidas de curto prazo. Títulos que não sejam reservas em depositar no Banco Central. Fundos que são emprestados por um banco a outro são denominados fundos interbancários. Interbancários. Fundos são emprestados entre bancos para períodos de um dia a um ano. Esses empréstimos não são garantidos e, como acontece com muitas dívidas, a liquidez dos mercados pode diminuir severamente em tempos de crise financeira sistêmica. Sofrimento. Os acordos de recompra são outra importante fonte de financiamento não só para bancos, mas também para outros mercados participantes. Um acordo de recompra ou RIPO é um arranjo pelo qual uma parte vende um título a uma contraparte, com o compromisso de recomprá-lo a um preço data posterior a um preço especificado. Portanto, efeito que o comprador está realmente emprestando fundos ao vendedor com uma garantia como garantia na data de recompra. Vendedor, que é o mutuário, é suposto pagar ao credor o preço de recompra a fim de obter de volta a garantia. Segurança. Um repositório por um dia é chamado de RIPO overnight, enquanto um acordo cobrindo um período mais longo é chamado de termo RIPO. O preço de recompra é maior que o preço de venda e contabiliza os juros cobrados pelo comprador. A taxa de juros implícita é chamada de taxa RIPO, que é anualizada. A diferença percentual entre o preços de recompra e venda são RIPOs popular porque o custo dos juros de o RIPO geralmente é menor que a taxa de empréstimos bancários ou outros empréstimos de curto prazo. Empréstimo. Vamos ver um exemplo. A empresa nomeada mutuária entra em um RIPO acordo para vender um título de 5% a 10 anos com um valor nominal de 1 milhão. O título tem um valor de mercado atual de $950 mil. O título será vendido a $920 mil e recomprado 180 dias depois para $932 mil. O rendimento do período de retenção para o período de empréstimo de 180 dias é 1,3%. A taxa RIPO seria expressa como a taxa anual equivalente, que é 2,63%. Então, quais são os fatores que afetam a taxa RIPO? Em primeiro lugar, como a maioria das outras dívidas títulos, quanto maior o prazo, maior a taxa RIPO, ao contrário de outras dívidas títulos. A qualidade de crédito do mutuário não é tão importante assim. A qualidade de crédito da garantia é tanto mais importante quanto maior for qualidade do crédito. Quanto menor a taxa RIPO, os mutuários têm a opção de escolher se entregar a garantia ao credor ou apenas penhorar a garantia sem entrega. Se a garantia for entregue, a taxa RIPO será menor. E por quê? Existem fontes alternativas, como tomando um empréstimo bancário. A taxa de juros cobrado por essas fontes alternativas é também um fator se o interesse é alternativo. As taxas são altas, a taxa RIPO é provável para ser alto também. Agora de volta ao nosso exemplo de acordos de recompra. Como qualquer outras formas de instrumentos de dívida, não são sem risco de crédito para o credor. A contraparte pode inadimplir, o que neste caso o caso é se o mutuário não conseguir recomprar a garantia sobre o data de recompra. A compensação ao credor é que ela pode tomar posse da garantia. O risco, no entanto, é que o preço da garantia pode cair após o início de um acordo de recompra, que causa a valor de mercado da garantia a ser menor que o preço de recompra não pago. É por isso que você vê isso. Há uma lacuna entre o valor de mercado da garantia e do preço de venda do. Essa lacuna é conhecida como RIPO margem ou corte de cabelo, que neste caso é 3,16%. A margem de recompra fornece ao credor uma margem de segurança se a garantia o valor de mercado cai novamente. Vamos examinar alguns dos fatores que afetam a margem de recompra. Semelhante à taxa de recompra, a margem de recompra é afetada pela duração do acordo de recompra. Quanto maior o prazo, maior o RIPO margem. Também a qualidade da garantia é importante. Quanto maior for, quanto menor a qualidade da garantia, margem de recompra, além da qualidade do fornecimento e condições de demanda da garantia também. As margens de recompra de matéria são menores se a garantia é escassa ou se há uma grande demanda. Por isso porque alguns credores querem possuir um
vínculo específico como garantia. Eles competem oferecendo uma margem de recompra mais baixa e, por último, a qualidade do crédito do contraparte. Quanto maior a solvência da contraparte, reduzir a margem de recompra necessária. Então, em resumo, um repo é um acordo em que uma parte toma dinheiro emprestado por vender uma garantia colateral e promete comprá-lo de volta a um preço especificado. Data futura a um preço especificado. Os juros pagos estão implícitos no preço de recompra. Você pode, no entanto, vir através deste termo recompra reversa. Acordo. Isso é essencialmente o mesmo acordo, mas visto do ponto de vista do credor. Do seu ponto de vista, ela empresta dinheiro comprando a garantia. Segurança na data de recompra, ela vende de volta e ganha juros no processo. Então, em essência, a questão de se uma transação específica é rotulado como um acordo de recompra ou um acordo de recompra reversa depende de o ponto de vista de alguém. Vista e que conclui esta lição sobre financiamentos de curto prazo para bancos e isso tópico sobre mercados de renda fixa. Em nosso próximo tópico passaremos para a avaliação de renda fixa.